Em 1973, o rigor do inverno se abate sobre a pequena e unida comunidade de Lillian, onde o jovem Joe Lamb vive mergulhado em uma tristeza profunda. Sentado solitariamente do lado de fora de sua casa, Joe contempla um medalhão que guarda a fotografia de sua mãe, recentemente falecida em um trágico acidente de trabalho. Enquanto isso, dentro de casa, amigos e vizinhos se reúnem para o funeral, trocando olhares preocupados sobre como Joe lidará com a perda, considerando o forte vínculo que tinha com sua mãe. E se seu pai, o delegado Jack Lamb, está preparado para agora assumir plenamente seu papel parental. Durante o velório, Joel, um colega de trabalho da mesma fábrica de aço, aparece para prestar condolências, mas é prontamente expulso por Jack, que o acusa de ter indiretamente causado a morte de sua esposa ao não comparecer ao trabalho naquele fatídico dia, deixando-a cobrir seu turno enquanto ele sofria as consequências de uma ressaca em casa. Em meio à tensão, Jack se vê obrigado a deixar seus convidados para escoltar até a delegacia. 4 meses se passam e Joe, agora mais recluso, junto com seu melhor amigo Charles, um entusiasta do cinema que aspira a ser diretor, caminha pelos corredores da escola. Eles debatem acaloradamente as recentes alterações que Charles fez no roteiro de seu filme de zumbis, intitulado The Case, que ele almeja enviar para o prestigiado Festival de Cinema Super 8 de Cleveland. Charles, empolgado, revela a Joe que adicionou uma personagem feminina ao papel do detetive principal para adicionar mais profundidade à narrativa, e para surpresa de Joe, convida Alice Dynard, a garota por quem Joe secretamente nutre sentimentos, para interpretar a esposa do detetive. Mais tarde naquele dia, é combinado que Alice os encontrará à meia-noite para partir rumo à estação de trem local, onde pretendem filmar cenas cruciais para o filme. Após as aulas, Joe e Charles se reúnem na tumultuada casa de Charles, um lar cheio de caos com irmãos menores correndo e uma irmã adolescente que não esconde seu descontentamento por estar perdendo festas enquanto cuida dos irmãos. Joe, educadamente, recusa o convite de Charles para jantar, prometendo encontrá-lo à meia-noite, e retorna à sua casa para se juntar ao seu pai, ainda mergulhado no luto. Mais tarde, durante um jantar no restaurante local, Jack tenta animar Joe com planos de um acampamento de beisebol durante o verão, agora que as aulas terminaram. No entanto, Joe, desinteressado, compartilha seu verdadeiro desejo de passar o verão com seus amigos, dedicando-se ao filme. Jack, visivelmente desapontado, mas tentando se conectar com o filho, insiste nos benefícios do acampamento, afirmando que será uma experiência divertida que Joe certamente irá adorar. Sem pressionar demais, Jack deixa o espaço para Joe pensar na proposta do acampamento de beisebol. Naquela mesma noite, sob o manto da escuridão, Charles e Joe utilizam seus walkie-talkies para se comunicar e coordenar uma fuga furtiva de suas casas ao bater da meia-noite. Pouco depois, Alice surge dirigindo o carro de seu pai. Ao perceber Joe, o filho do delegado, seu rosto se fecha em preocupação, temendo complicações, já que ela estava dirigindo sem carteira e havia pegado o carro sem permissão. O grupo rapidamente intercede por Joe, ressaltando sua importância para a produção como responsável pela maquiagem, sons e efeitos especiais. Relutante, mas impressionada que Joe saiba quem ela é, ela acaba cedendo ao pedido dele para que confie nele. Com todos a bordo, eles se dirigem para a estação ferroviária e começam a montar o set de filmagem, aguardando o momento certo para capturar um trem passando ao fundo, o que agregaria uma grande dramaticidade ao filme. Alice, já em cena, mostra-se uma atriz nata, causando admiração nos amigos, especialmente durante os momentos em que ela e Joe compartilham enquanto ele faz sua maquiagem. De repente, o estrondo do trem quebra o silêncio da noite. Eles se apressam para começar a gravação, mas enquanto a câmera roda, Joe percebe algo alarmante. Um caminhão surge do outro lado dos trilhos, indo em direção ao trem. Ele grita para que todos prestem atenção. E no instante seguinte, uma colisão catastrófica acontece. O trem descarrila com uma explosão retumbante. As crianças, em pânico, tentam se proteger enquanto observam os escombros. Entre as peças dispersas, notam estranhos cubos metálicos brancos espalhados ao redor. A confusão é geral até que identificam o motorista do caminhão como o Dr. Woodward, o professor de biologia da escola. Ao se aproximarem, encontram um mapa com a rota do trem marcada nele. Antes da gente continuar, preciso te apresentar a profissão do futuro. É uma fonte de renda utilizada por gringos e que está começando agora no Brasil. Assista a uma aula gratuita para descobrir como construir um verdadeiro império na internet e faturar mais de R$10 mil por mês. Não perca esta oportunidade. O link está no primeiro comentário fixado. Woodward, recobrando a consciência, aponta-lhes uma arma e, em um estado de alerta frenético, avisa que eles e suas famílias correm perigo se falarem sobre o acidente. Nesse momento, oficiais militares começam a convergir para o local. O professor, ainda lúcido o suficiente, grita para que as crianças fujam antes de serem vistas. Eles correm de volta ao carro, e Joe faz uma última corrida para recuperar a câmera, o filme e um dos cubos metálicos. Com o coração na mão, eles arrancam com o carro, escapando por pouco, enquanto os oficiais os perseguem sem sucesso. No trajeto de volta, o clima no carro é de confusão e medo. Tentando dar sentido ao caos, cada um dos jovens lança sua própria teoria sobre o bizarro incidente. Alice, tomada pelo pânico, implora para que mantenham segredo sobre o ocorrido, especialmente sobre ela estar dirigindo sem permissão.
Joe, buscando acalmá-la, promete que todos irão protegê-la e manter seu segredo. Ao raiar do dia seguinte, Joe visita Charles e o encontra absorto em uma reportagem sobre o acidente ferroviário. Assistindo às imagens do desastre na TV, eles têm um estalo: incorporar aquelas cenas reais ao filme que estavam produzindo. Determinados, eles partem para revelar o filme e consertar a câmera avariada. Na loja local, apresentam o equipamento danificado a Donnie, o gerente que nutre uma paixão pela irmã de Charles. Infelizmente, Donnie anuncia que a câmera está além de qualquer reparo e que o filme ficará pronto em 3 dias. Joe então sugere que usem a câmera de seu pai para prosseguir com as filmagens e telefona para Alice, pedindo que ela retome seu papel. Relutante, Alice inicialmente recusa, mas Joe, não disposto a desistir, vai até sua casa para convencê-la, ressaltando o quanto sua presença é crucial para o projeto. Durante a conversa, o pai de Alice surge e expulsa Joe de forma hostil. Mortificada e irritada, Alice acaba aceitando participar do filme, aparentemente movida por despeito. Enquanto continuam as filmagens, o grupo especula sobre o intenso interesse da Força Aérea no acidente. Eles concluem que a única explicação plausível é que os militares queriam destruir algo propositalmente, e agora buscam encobrir o incidente sem deixar rastros. Na base da Força Aérea, observam soldados coletando e armazenando os cubos metálicos brancos, idênticos aos encontrados no acidente, sugerindo uma operação de grande escala. O delegado Lamb, preocupado e desconfiado, confronta o coronel Nietzsche, que havia chegado primeiro ao local do acidente, inquirindo sobre o verdadeiro envolvimento militar no ocorrido. O coronel, evasivo, se recusa a divulgar o manifesto da carga e insiste que eram apenas componentes aeronáuticos inofensivos no trem. Inconformado, o delegado Lamb leva suas suspeitas ao xerife, destacando a busca secreta da Força Aérea por marcas de pneus e questionando a natureza dos cubos brancos. O xerife, por sua vez, desconsidera as preocupações do delegado e sugere que ele tire umas férias para processar o luto pela esposa, ignorando os indícios de que algo mais sinistro poderia estar em jogo. Mais tarde, o xerife aproveita o caminho de volta para parar no supermercado. Enquanto abastece o carro, uma matilha de cães desembesta por ali como se estivesse fugindo de algo aterrorizante. Alertas começam a pipocar no rádio do carro, e ele se distrai com um ruído estranho vindo de um canto escuro. Ele vai investigar, mas desaparece sem deixar vestígios. Pouco depois, a energia do supermercado pisca, chamando a atenção do dono que, preocupado com a situação, sai para buscar o xerife e acaba sendo arrastado misteriosamente pelos calcanhares por uma força invisível. No dia seguinte, o elenco se reúne novamente para filmar mais uma cena. Joe e Alice compartilham um momento tímido e íntimo, enquanto ele aplica a maquiagem de zumbi nela e a orienta sobre como agir como um. Charles observa esses momentos sutis entre eles e sente seu coração pesar. Delegado Lamb, preocupado com o sumiço do xerife, visita o supermercado para entender o que ocorreu. Enquanto isso, ele recebe relatos perturbadores dos moradores: motores de carros desaparecidos, geradores sumidos e muitos cães também desaparecidos. Joe, ao chegar em casa, escuta seu pai discutindo sobre os eventos incomuns com colegas de trabalho e descobre que a Força Aérea está em busca do carro de Joel e vasculhando a casa do Dr. Woodward. Ele liga imediatamente para Charles, alertando-o sobre a situação, enquanto Charles o adverte para ser cauteloso ao falar. Com os problemas se intensificando, diferentes condados começam a relatar a falta de água e eletricidade. Lamb mobiliza equipes para investigar, e ao chegarem, descobrem que os fios de cobre foram roubados. Ao tentarem substituir os fios, são atacados de maneira violenta. Em uma reunião na prefeitura, onde os moradores buscam respostas, uma mulher reporta o desaparecimento de vários micro-ondas de seu estoque e especula sobre uma possível invasão russa. Enquanto os ânimos se acirram, um senhor menciona que, em suas buscas por novas frequências de rádio, captou conversas militares em canais nunca antes usados. Intrigado, o delegado Lamb leva o homem para um canto e anota cuidadosamente as frequências. De volta à delegacia, Lamb instrui seus oficiais a sintonizarem nas frequências mencionadas pelo senhor, suspeitando que a Força Aérea possa estar utilizando um canal não atribuído oficialmente, o que poderia estar ligado aos bizarros acontecimentos que assolam a cidade. De repente, Joel chega na delegacia e confronta o delegado, exigindo que ele avise seu filho para nunca mais pisar em sua casa, ressaltando que Alice está completamente fora dos limites para ele. Enquanto isso, Alice decide ir até a casa de Joe para conversar sobre o filme e aproveitar para passar algum tempo juntos. Visivelmente nervoso, Joe a recebe e lhe mostra os diversos modelos de trem que montou com tanto cuidado. Durante a visita, ele compartilha com Alice a história do medalhão que sempre carrega consigo, um presente de seu pai no dia de seu nascimento, que pertenceu à sua mãe. No entanto, a calma tarde é interrompida por Charles, que chega ofegante, trazendo notícias de que um dos atores desistiu e Joe precisa assumir um papel no filme. Sem hesitar, Joe aceita, e eles se dirigem à casa do Dr. Woodward, que ainda está sendo vasculhada por militares em busca de informações valiosas para a produção. Enquanto isso, o delegado Jack e seus oficiais interceptam uma comunicação da Força Aérea sobre a operação Walking Distance. Intrigado e preocupado, o delegado decide ir até a casa do Dr. Woodward para confrontar o coronel Nell diretamente.
Lá, ele ameaça fazer ligações para superiores, exigindo explicações, a menos que o coronel revele tudo por conta própria. Em resposta, o coronel Nell sugere uma reunião na base da Força Aérea para discutir o assunto mais a fundo. Ao sair, o delegado Jack flagra seu filho filmando com Alice e a equipe, e num ímpeto de raiva, confisca a câmera de Joe, arrastando-o para o carro e levando-o de volta para casa. Lá, ele reitera com firmeza que Joe deve se afastar de Alice, alegando que o pai dela só traz problemas. Joe tenta defender Alice, listando suas qualidades, mas suas palavras não mudam a decisão do pai. Eles discutem e o delegado Jack sai furioso, retornando à delegacia. Mais tarde, naquela mesma noite, Joe visita o túmulo de sua mãe, mas é perturbado por ruídos sinistros. Ao mesmo tempo, seu pai se encontra na Força Aérea para a reunião com o coronel Nellick, que revela ter planejado o encontro apenas para afastar o delegado, prendendo-o. Após colocar seu plano em prática, o coronel Nellick visita o Dr. Woodward, gravemente ferido e internado no hospital da base, para inquirir sobre o paradeiro de suas pesquisas e identificar quem mais poderia saber delas e quem presenciou o acidente de carro naquela noite. O Dr. Woodward se mantém resiliente, recusando-se a falar, mesmo sob ameaças. Quando fica claro que não obterá as respostas, o coronel Nellick ordena que o médico seja silenciado permanentemente com uma injeção letal, assegurando que ele permaneça tranquilo e indisturbável em sua cama. Enquanto isso, Joe é surpreendido por um leve bater em sua janela. Ao olhar para fora, seu coração se aquece ao ver Alice, que aparece nas sombras, trazendo um sopro de esperança numa noite sem luz. Ela entra, e preocupada, Alice aconselha Joe a se impor e não permitir que seus amados modelos de trem sejam destruídos para as filmagens do filme. Enquanto conversam, percebem uma conexão profunda, como se conhecessem há anos. Justamente quando a energia elétrica é restaurada, eles decidem ligar o projetor e assistem a filmes antigos da mãe de Joe. Em meio à sessão, Alice, emocionada, confessa que seu pai vive atormentado pela culpa, acreditando que deveria ter sido ele, e não a mãe de Joe, a trabalhar na fatídica noite do acidente. De repente, o cubo metálico branco que Joe havia recolhido no local do acidente começa a levitar e atravessa a parede do quarto, deixando um buraco à sua passagem. Mais tarde, quando Alice retorna para casa, encontra seu pai embriagado à sua espera. Ele a confronta, exigindo saber onde ela estava. A discussão esquenta, e Alice sai furiosa, enquanto ele lança palavras amargas, dizendo para ela ir embora como sua mãe fizera. Profundamente abalada, Alice pega sua bicicleta e parte, com Joel arrependido seguindo-a de carro. A perseguição culmina com Joel batendo o carro, um acidente que deixa Alice em choque. Ao parar para ver se o pai está bem, Alice é capturada por uma força misteriosa. Joel, horrorizado, testemunha o sequestro da filha, incapaz de sair do carro danificado a tempo de ajudá-la. Na manhã seguinte, Charles e Joe conversam sobre os eventos recentes. Charles, visivelmente irritado, cita razões triviais para seu mau humor. Já em casa, enquanto coloca o filme no projetor, Charles desabafa que se interessou por Alice e que a envolveu no filme para conhecê-la melhor, confessando sentir ciúmes da conexão que ela parece ter com Joe. Joe começa a explicar seu lado da história quando, de repente, o filme mostra a imagem de uma criatura gigantesca capturada na noite do acidente. Antes que possam digerir o que viram, um alarme militar soa por todo o condado, instruindo a evacuação para a base militar devido a um incêndio florestal. Na verdade, um incêndio intencionalmente provocado pelos militares como parte da Operação Walking Distance, para forçar a misteriosa entidade a sair de seu esconderijo. Eles correm para fora, encontrando a cidade em pânico, com todos se aglomerando para embarcar nos ônibus militares que os levarão em segurança para a base. Charles e Joe conseguem entrar em um dos ônibus e, uma vez na base, Joe busca por seu pai, mas encontra Joel, ainda profundamente perturbado e murmurando sobre o que havia presenciado. Joe, abalado com as notícias sobre o desaparecimento de Alice, corre para reunir seus amigos e contar tudo. Apesar do medo, ele os convence a retornarem à cidade para tentar resgatá-la. Rapidamente, eles bolam um plano. Charles conversa com sua irmã, prometendo assumir todos os babysittings para que ela possa ir às festas que desejar, em troca de um favor. Ela deveria flertar com Donnie, convencendo-o a dirigir discretamente até a cidade. Relutantemente, ela aceita e cumpre o combinado. Donnie, influenciado pelo flerte, concorda em ajudar e leva o grupo para fora da base militar. Uma vez na cidade, o plano é ir até a escola para acessar o trailer onde o Dr. Woodward mantinha suas pesquisas no estacionamento. Eles acreditam que lá podem descobrir informações cruciais sobre o monstro e assim salvar Alice. Enquanto isso, o delegado Jack Lamb encontra sua própria maneira de escapar da base. Acompanhado por um guarda, aproveita um momento para atacá-lo, roubando um uniforme militar e fugindo. Com sucesso, Donnie leva os meninos até a escola, onde eles arrombam o trailer do Dr. Woodward. Lá, eles encontram uma série de filmes escondidos. Ao assistirem, descobrem que o Dr. Woodward foi dispensado desonrosamente da base aérea Nellick em 1963 por conduta subversiva, e que ele vem rastreando uma força misteriosa desde 1958. Encontram também o filme que procuravam, revelando que a força misteriosa é um alienígena subterrâneo. Este alienígena havia caído na Terra em sua nave,
composta por cubos metálicos brancos que mudam de forma, e desde então tentava reconstruí-la para poder voltar para casa. O filme revela ainda que, durante sua captura, o alienígena sofreu dor e foi tratado com crueldade, o que culminou em seu ódio pela humanidade. Dr. Woodward explica que o alienígena faz conexões psíquicas e compreende através do toque, e que durante um incidente em laboratório, ele formou uma conexão com Woodward. Apesar dos avisos do doutor de que, se o alienígena não pudesse reconstruir sua nave e retornar para casa, a humanidade pagaria o preço, o coronel Nellick aprisionou o alienígena e continuou a experimentar com ele, enquanto preparava Woodward para ser dispensado do serviço militar. O coronel e sua equipe descem em peso até a escola e, em uma ação rápida e coordenada, escoltam os garotos para dentro de um ônibus militar. Donnie, observando toda a cena de longe, pega seu rádio da polícia e faz uma chamada urgente para relatar o que viu. O ônibus militar enfrenta um ataque súbito e violento, chegando a inclinar-se perigosamente, quase capotando. Os soldados em alerta preparam-se para confrontar o alienígena responsável pelo caos, mas um a um são brutalmente eliminados. No fundo do ônibus, transformado em uma espécie de gaiola, os meninos entram em pânico, gritando por chaves para tentar uma fuga desesperada. Enquanto o alienígena avança pelo corredor do ônibus, o coronel Nellick, último dos soldados, dispara sem sucesso contra a criatura. Aproveitando uma janela rachada, os garotos conseguem escapar, correndo até uma estrada lateral, de onde observam, impotentes, a luta mortal do coronel. Nesse momento, Donnie, claramente afetado pela maconha, passa dirigindo e, com um sorriso aliviado, encontra os garotos. Joe assume o volante do carro de Donnie, que, incapaz de dirigir, desmaia assim que chegam de volta à cidade. A cena urbana é de caos. Tanques e veículos militares atravessam as ruas, disparando aleatoriamente, provocando incêndios em casas, e uma série de explosões e tiros ecoam por todo lado. Enquanto isso, na base, o delegado Jack, ainda disfarçado de sargento militar, consegue tirar Joel da custódia da Força Aérea. Durante a busca por seus filhos, eles têm um momento de reconciliação. Joel expressa seu remorso por ter faltado ao trabalho no dia do acidente. O delegado Jack, compreensivo, aceita suas desculpas, reforçando que foi realmente um acidente e que Joel não deveria se culpar. De volta à cidade, os garotos conseguem se abrigar em uma casa durante as explosões. Quando finalmente pensam que a situação está mais calma e preparam-se para sair, um deles, Martin, se fere. Charles decide ficar cuidando dele, enquanto Carrie e Joe se aventuram em direção ao cemitério. Lá, Joe guia Carrie até um galpão perto do local, onde descobrem um túnel subterrâneo. Curiosos e ansiosos, eles arrombam a entrada. Carrie, com um rojão em mãos, ilumina o interior e, para sua surpresa, encontram pessoas presas lá embaixo, incluindo Alice, finalmente revelando seu paradeiro. Descendo cautelosamente pelo buraco que dava acesso ao túnel subterrâneo, se aventuram por um caminho cada vez mais profundo. Ao longo da rota, eles notam maquinários que vinham desaparecendo da superfície, e de forma macabra, várias pessoas penduradas de cabeça para baixo no teto do túnel. Pela localização, deduzem estar diretamente abaixo do reservatório de água da cidade. Ao avistarem Alice, Joe instrui Carrie a acender seus rojões e correr para distrair o alienígena que guardava a área próxima a Alice. Carrie executa o plano com sucesso, atraindo a atenção da criatura com o estrondo dos fogos. Enquanto isso, Joe aproveita a distração para se aproximar de Alice, e ao encontrá-la inconsciente, dá-lhe um leve tapa para despertá-la. Aliviado por encontrá-la viva, ele expressa seu alívio, e nesse momento, uma mulher ao lado acorda confusa, perguntando onde está. Eles também acordam o xerife, que assume a liderança do grupo na tentativa de fuga. Enquanto tentam sair, Carrie erra o caminho e retorna, e o alienígena a segue de volta ao grupo. A criatura os persegue incansavelmente pelo túnel, capturando o xerife e a mulher um a um. As crianças, desesperadas, correm até encontrar-se em um beco sem saída, completamente encurraladas. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente. Super! Pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. Nesse momento crítico, Joe enfrenta o alienígena, implorando para que ele vá embora e argumentando que nem todos os humanos são maus. Diante do olhar penetrante da criatura, Joe mantém sua postura, declarando sua crença de que, apesar das adversidades, é possível viver em paz. O alienígena, tocado pelo apelo do garoto, o coloca no chão gentilmente e se retira apressadamente do túnel. Emergindo à superfície, o grupo observa atônito, enquanto diversos metais são atraídos e aderem ao reservatório de água. Joe percebe que o alienígena está utilizando esses materiais para reconstruir sua nave. Justamente quando o delegado Jack e Joel chegam ao local, aliviados por encontrar seus filhos a salvo, eles correm para abraçá-los. Nesse momento, o medalhão de Joe levita para fora de seu bolso. Com emoção, Joe o segura por um instante antes de soltá-lo, deixando-o ir. O reservatório de água finalmente explode, e a nave alienígena, agora completa, inicia sua jornada de retorno ao espaço. Joe e Alice, de mãos dadas, observam essa despedida silenciosa. Em seguida, o filme de zumbi The Case começa. Assista a uma aula gratuita para descobrir como construir um verdadeiro império na internet e faturar mais de R$10 mil por mês. Não perca esta oportunidade. O link está no primeiro comentário fixado.